Salve, 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 galera! Bem-vindos a mais um podcast do esporte, um podcast do Brasileirão. Hoje, o podcast da Libertadores também. Fazer os dois hoje vai ser um pouco corrido. Ontem eu não consegui gravar o podcast, né? Tá acontecendo uma obra aqui no prédio, então ontem foi muita barulhada. Mas vamos seguir hoje que o Brasileirão tem um novo líder, né? Segue o novo líder, o Atlético Mineiro retomou aí. Novo líder não, né? Retomou aí, já foi líder e agora o Atlético retomou a primeira colocação aí, o posto mais alto da tabela. Uma vitória, um jogo, aliás, bem movimentado, uma vitória por 4-3 para cima do Atlético Goianiense, né? O importante é que o jogo foi fora de casa. O Atlético Goianiense sai na frente, né? Aí toma um empate, depois consegue ampliar o marcador novamente, mas numa noite inspirada do Keno, né? O Keno vinha sendo muito cobrado aí pela torcida do Galo, mas o Keno teve uma noite iluminada, fez 3 gols e o Atlético fechou a fatura aí com 4-3. O Atlético Goianiense fez um golzinho no final para é, é, minimizar um pouco o prejuízo, mas não deu. Derrota é derrota, né? Por mais que tenha feito 3 gols, é, é, acabou sendo derrotado o Atlético Goianiense, que segue aí lá embaixo, né? Lá embaixo, 14º, né? A poucos pontos do Z4. Então, apesar de ter feito uma baita de uma partida, não foi o suficiente contra o líder do Campeonato Brasileiro. Agora, então, o atual líder do Campeonato Brasileiro. Pô, o Atlético, acho que é, tem que parabenizar mais uma partida em que esse time do Atlético faz muitos gols. Eu acho que isso é importante, mas o que chama atenção, né, o aspecto negativo, é que esse time vem tomando muitos gols também. Vem fazendo muitos gols, mas vem tomando muitos gols também. Então, acho que isso é sempre um equilíbrio muito delicado quando você tem um time que faz muitos gols e eventualmente acaba tomando muitos gols, porque isso vai deixar muita pressão para o setor ofensivo, né? Que o setor ofensivo é obrigado a funcionar para sempre o time estar na frente do marcador, para o time sempre buscar a vitória. Então, o São Paulo é um cara que a gente sabe, sabidamente, um cara que preza pelo ataque, não pela defesa, mas o grande trunfo aí dos esquemas táticos do São Paulo é sempre fazer uma marcação forte, adiantada, para retomar a bola aí, se possível, no campo de ataque. Então, acho que tem algumas coisas ainda para o Atlético Mineiro arrumar, né, para minimizar aí um pouco essa quantidade de gols que vem tomando, mas acho que tem que dar parabéns pro trabalho do Sampaoli, né, por todos os investimentos que o Atlético Mineiro fez e pela atuação do Keno, que foi uma noite iluminada do Keno. Repito, 3 gols. Se eu não me engano, ele disse que nunca tinha feito 3 gols numa partida, né? Então, que momento, né? E tem tudo aí para seguir firme e forte nessa briga aí pelo título do Campeonato Brasileiro. Tá? Falar agora do vice-líder, né? O Internacional, ex-líder, né? Agora o Internacional vice-líder caiu uma posição porque perdeu do Fortaleza, né? Aliás, uma derrota que a gente pode dizer, de certa forma, era esperada, né? Porque o Internacional fez a partida pela Libertadores no meio da semana, aí vai com um time mais desfalcado, né? Porque tem que poupar jogadores, porque nessa semana já tem o clássico contra o Grêmio. Então, assim, era derrota de certa forma esperada, mas não nas circunstâncias que foi. Acho que para o torcedor colorado ficou aí um ar de lamentação maior, porque foi uma partida em que o Internacional poderia ter empatado tranquilamente, né? E por que não ganhar? Porque teve chance, teve oportunidades de gol para isso, né? E acabou não acontecendo. O Fortaleza foi muito feliz, né? O gol do Felipe, o golaço, golaço, aliás, acho que se eu não me engano foi um desvio do Nonato. A bola sobra para o Felipe, ele bate de primeira e faz um belíssimo gol. E a partida terminou dessa forma mesmo, 1-0, como eu falei, o Inter teve boas oportunidades e é por isso que, apesar da gente torcedor e a gente que acompanha ser uma derrota prevista assim no calendário, uma derrota que pô, quem tá lá no time, quem tá planejando
a campanha do Internacional, as próximas partidas, ou esses pontos a gente pode ceder, esses não, para seguir na briga do Campeonato Brasileiro. Isso era, assim, de certa forma, uma derrota esperada, mas pela forma como o Internacional se comportou, pelas chances criadas, o empate eu acho que ficou aí no ar e lamenta muito aí o torcedor, eu acho que até o próprio Internacional pelo esse ponto que não aconteceu, né? O Inter reclamou muito de um pênalti não marcado, mas é a vida que segue, né? Assim, não vou, hoje eu não vou entrar na discussão da arbitragem, o árbitro revisou, é vida que segue. Foi um lance em que é, é, eu não me lembro agora os jogadores envolvidos também. Peço desculpas aqui porque eu não fiz a anotação, mas a bola tinha passado e acontece o contato, né? Há de fato ali o, a defesa do Fortaleza de fato ali faz o derruba o jogador do Internacional. Mais uma vez eu peço desculpas que eu não anotei o nome dos jogadores. E acontece o contato de fato, mas a bola já tinha passado, a bola não estava em disputa, por isso que a arbitragem não deu a penalidade, mas o Inter ficou muito na bronca por isso. Se tivesse marcado, também não acharia nenhum absurdo. Fato é que não foi marcado e o Inter acabou amargando aí uma derrota. Era um ponto que seria muito interessante para o Internacional, repito, pela uma forma, pelas circunstâncias, né? Um jogo de Libertadores, exaustivo fisicamente e mentalmente, aí joga fora de casa no Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza, conseguiu um empate, né? Para depois jogar um clássico contra o Grêmio, seria acho que, não digo dos sonhos, porque dos sonhos, a campanha dos sonhos seria ter vencido, agora seria uma sequência muito interessante. Não aconteceu, o Inter acaba perdendo a liderança do campeonato, agora um ponto atrás do Atlético Mineiro, mas segue no topo da tabela, segue firme e forte, né, nessa, nessa briga pelo Internacional. Acho que para o torcedor colorado não há motivo de preocupação em relação à campanha do Internacional, né? Porque o Internacional vinha surpreendendo, né? Um- uma campanha muito interessante, sempre fazendo gols, né? Mesmo sem o Paulo Guerreiro, e de repente começa aí uma sequência de empates, agora uma derrota. Eu acho que para o torcedor colorado não tem motivo algum para preocupação em relação à campanha do Internacional, né? O Internacional fez durante um período um, um campeonato muito interessante em termos de vitórias, mas essa normalização, a gente pode dizer assim, era esperada, né? Os times começam a ganhar sequência, né? Condicionamento físico, começam os esquema táticos começam a funcionar, então é natural, né? Que essa igualdade, né? As partidas comecem a ficar um pouco mais difíceis, você começa a disputar outros torneios, então o cansaço bate a porta. Então acho que é, é, nenhum motivo para começar a se preocupar. Acho que isso faz parte, e eu repito, né? Já disse aqui em alguns podcasts, é, a campanha que o Flamengo fez, o que o Flamengo fez no ano passado em termos de não poupar jogadores, é inviável com a forma como o Kudê joga, né? Que é um jogo mais físico, não é um jogo que você agride o adversário, marca antecipado para agredir o adversário já no campo de defesa. Então, assim, são esquemas diferentes e para o Internacional, o esquema do Kudê é diferenciado, é um jogo mais físico, é um técnico é, 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 que veio do futebol argentino, então é um jogo que naturalmente vai ser um pouco mais físico, né? Então, eu acho que essa questão de poupar jogadores vai fazer parte da rotina do Internacional. Acho que o que o Internacional tem que estar preocupado, o Kudê principalmente, é, é como fazer é, os jogadores que entrarem, né? Quando poupar jogadores, os jogadores que entrarem jogar num nível semelhante. Acho que essa é a maior preocupação, né? Não só dele, como de todo mundo, porque é, é, tirando o próprio Flamengo, que fez o que fez no ano passado, nenhum outro time eu vejo em condições de repetir a façanha que fez o Flamengo, de partida após partida manter o elenco, manter os mesmos jogadores. Então é uma dor de cabeça que todos os clubes têm é, é, todos os anos, e é o que eu falei, né, em alguns podcasts anteriores. O Jorge Jesus deixou um bom exemplo,
infelizmente parece que isso foi agregado, isso foi pouquíssimo estudado, né? E a gente não vai ver algo parecido acontecer esse ano, tá? Nem com o próprio Flamengo, porque o Domenech Torren lá, não sei nem se vai continuar no cargo depois do que aconteceu na Libertadores, mas isso a gente já discute daqui a pouco, né? Fato é que o Internacional acho que segue vivo, né, para brigar por esse título e vai ser sim um dos fortes candidatos a disputar esse título do Campeonato Brasileiro. O São Paulo já tinha feito a partida dessa rodada contra o Atlético Paranaense, já tinha vencido, né? A partida foi em agosto, já faz um tempinho, então já estava computado esses pontos. São Paulo é o terceiro colocado, o Palmeiras é o quarto colocado, o Palmeiras fecha aí o G4 e mais um empate para o Palmeiras, né? Interessante que o Palmeiras tem vários empates nessa temporada, o Grêmio também, partida entre os dois, e o Palmeiras está lá em cima, o Grêmio está lá embaixo, né? É curioso isso. Lá embaixo não, né? Tá em 12º, tá no meio da tabela, né? O Grêmio tá no meio da tabela, o Palmeiras tá no G4. É curioso isso, né? Dois times que empatam muito e o Palmeiras, mesmo empatando, consegue se manter aí no topo da tabela. Aliás, entrou no G4, né? Porque não tava nem no G4. Então, o Palmeiras fez uma baita partida no meio da semana pela Libertadores e chegou ali para jogar em Porto Alegre, eu diria, até com um certo favoritismo pela sequência do Grêmio. O Grêmio perdeu na Libertadores, torcedor pedindo a saída do Renato, o Renato não conseguindo fazer esse time jogar como a gente se acostumou a ver ao longo de muitos anos, e o Palmeiras sai na frente, segura a vantagem até os acréscimos do segundo tempo e toma o gol. Tá virando, acho que tá virando, tá virando rotina isso pro Palmeiras, né? Peço até desculpas pro torcedor, mas o Palmeiras, o que o torcedor pode ter a certeza é que nas partidas do Palmeiras, em algum momento do jogo, a defesa vai sofrer um apagão. E nessa partida, curioso foi que o Vanderlei colocou um zagueiro a mais, tá? Já tinha o Felipe Melo, já tinha o Gustavo Gomes e ele colocou o Vitor Hugo também. Então, com três zagueiros, o Palmeiras ainda conseguiu tomar um gol nos acréscimos. Chama atenção isso. Mas para o torcedor palmeirense, eu acho que o que o torcedor pode ter certeza é que todas as partidas do Palmeiras vai ter um momento em que a defesa vai apagar, né? E eu acho que o que agora vai dar dor de cabeça para o Luxemburgo é preciso fazer mais de um gol, né? Esse time precisa fazer pelo menos 2 gols porque a defesa está apagando, tá tendo um momento de desatenção que os adversários estão sabendo punir. Isso já não é de hoje, isso aconteceu já na final do Campeonato Paulista. Então é, é, é uma dor de cabeça aí para o Luxemburgo e faz parte, infelizmente, a dor de cabeça porque faz parte do esquema de jogo do Palmeiras. O Palmeiras faz um gol e recua, dá espaço para o adversário, e aí uma hora a bola pune. Então, se você dá tanto espaço para o adversário, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Aquele famoso, aquele famoso ditado. E o Grêmio insistiu, uma bola na área, conseguiu o empate, né? Então, o empate eu acho que ficou de bom tamanho, de certa forma, para o palmeirense um pouco amargo, né? O que acho que todo mundo ouviu ao longo depois dessa rodada, né? Se fosse o Grêmio do ano passado, esse empate seria um resultado gigante para o Palmeiras. Mas pela forma como a partida se desenhou, é o que eu falei do Internacional, né? Pela forma como a partida vinha se desenhando, né? É, é, o Palmeiras já sonhava com a vitória. Tomar um gol nos acréscimos é, de certa forma, pro torcedor, motivo de um banho de água fria, motivo de reclamação. Então parece que a paz entre Luxemburgo e a torcida do Palmeiras vai perdurar, né? Porque o time não ajuda de forma alguma. Então, mas acho que a gente tem que parabenizar porque pela partidaça que fez na Libertadores, e eu já vou falar disso, tá? Quinto colocado, o Vasco, tá? O Vasco, deixa eu só puxar, o Vasco acabou perdendo, aliás, que, que partida do Vasco, né? Acabou tomando um gol de pênalti, um pênalti que o Pikachu cometeu, um pênalti totalmente sem noção, e aí o Curitiba cobra a primeira penalidade, o Fernando Miguel faz uma defesaça, mas ele antecipou um pouco, né? Assim, cara, dá um pouco de dó, porque ele não se antecipou muito. Ele deu aqueles pulinhos de aquecimento para defender o pênalti antes,
e aí ele vai um pouquinho para frente, né, um pé à frente da linha do gol, mas é aquilo que a gente fala, regra é regra. Sim, eu acho que às vezes cabe o bom senso, apesar de regra é regra, porque ele não deu um passão para frente, mas enfim, regra é regra, cobrança voltou, mudou o marcador e o Robson acabou é, co- colocando a bola para a rede, e uma partida em que o Vasco teve grandes chances, né? O Cano, aliás, teve, se eu não me engano, duas grandes oportunidades de abrir o marcador, não conseguiu. O Pikachu cometeu uma gafe e sai com um resultado negativo de uma partida em que o Vasco poderia ter saído vencedor. É aquelas partidas para se esquecer, né? Você tenta, o goleiro defende, a bola bate na trave, elas passam raspando, o gol, a bola não entra e aí o adversário acaba fazendo um gol num lance infeliz. Então, lance infeliz no caso do Pikachu, né? Então, são coisas do futebol, são coisas que acontecem. Acho que o que é importante é que o Vasco está jogando bem, essa partida jogou bem também, mas precisa ter um pouquinho de atenção, né? O pênalti que o Pikachu cometeu, isso não pode acontecer, né? Sexto colocado é o Flamengo não jogou, né, pela essa rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo fez a partida da Libertadores, nem voltou para o Brasil, continuou fora do Brasil e agora esse meio de semana faz mais uma partida pela Libertadores. Aliás, o Flamengo que vive um momento delicado, né, em termos, pensar em termos de treinador, Domenech, correndo risco aí, balançando no cargo, situação difícil, né, do Flamengo agora, eu digo não em termos de tabela, cara, em termos de jogador, e acho que o que chama atenção é que o Domenech veio, né, para continuar, dar continuidade ao projeto do Jorge Jesus, e pelo menos pelo que eu pude ver de reportagens depois da derrota por 5-0 na Libertadores, é que o Domenech e a comissão técnica dele, né, abandonou o projeto Jorge Jesus. Eles vieram com o projeto deles, com as convicções deles, e tudo que foi feito em termos de trabalho pelo Jorge Jesus tá ficando um pouco de lado. Ele está tentando colocar as convicções dele em campo. E é um cara que é, costuma rodar muitos jogadores, né, trocar de posição. Então, se ele está vendo que não está funcionando, acho que o bom treinador é aquele que, tudo bem, tenho minhas convicções, mas se não está funcionando, eu vou jogar por enquanto do jeito que funciona e depois eu tento colocar o meu jeito dentro de campo aos poucos. Não é isso, aparentemente não é isso que está acontecendo. E se ele continuar dentro dessas convicções dele, que não está funcionando já, não vai durar muito tempo no cargo, tá? Ainda mais com a cobrança que se tem já. A pior derrota aí da Libertadores Flamengo, então chama muita atenção, tá? O Flamengo é o sexto colocado e para encerrar, falando de tendo mais destaque para o Campeonato Brasileiro, eu queria falar do Santos, tá? O Santos fez um partidaço, né? Jogou contra o Botafogo, o Newton Santos no Engenhão, fez um partidaço. Assim, o Santos criou boas oportunidades, o Botafogo também teve boas oportunidades também, mas o Santos foi muito agressivo, foi para cima, e aí brilhou a estrela do Gatito, né? Fez grandes defesas, tentou de um jeito, tentou de outro, a bola não entrou. E aí no final da partida o Marinho ficou em campo lá, muito tempo desolado, e chamou atenção, né? Eu vi comentaristas, alguns criticando a postura do Marinho, outros. Cara, eu acho que não tem motivo para discutir o que o Marinho fez. Ah, não sei se ele queria se aparecer, enfim. Cara, eu acho que tem que ficar feliz, né? Que um jogador como o Marinho ficou lá desolado no meio do campo porque ele sabia que era uma partida importante para se ganhar cara, e ele ficar daquele jeito é um cara que está preocupado, sim, ele está preocupado em sempre vencer. Tivemos uma atuação primorosa hoje e não vencemos, né? Pior seria se ele tivesse saído de campo e tivesse ido para a balada depois, né? Então acho que a gente tem que ficar feliz, né? Com isso, com jogadores que cara, abraçam a causa do clube, né? O Cuca tá fazendo um baita de um trabalho no Santos. É impressionante como o Santos melhorou, né, quando ele chegou. Eu fui um daqueles que defendi que o Gesualdo precisava de mais sequência. Acho que não, né? Que o Cuca veio e mudou tudo. Então, o Santos muito mais agressivo agora. Então, acho que vem fazendo um grande trabalho.
e o Santos tem tudo, né, para ser um dos protagonistas nessa temporada. Então, acho que ficou o destaque aí, porque eu falei da partida do Atlético Mineiro, que foi um baita partida com muitos gols, e essa partida do Botafogo com o Santos foi um partidaço para os dois lados, e não teve gol nenhum, né? Isso chamou muita atenção. Acabou saindo empate, eu acho que ficou até pior para o Santos, porque teve um pouco mais de. Acho que teve chances mais claras de abrir o marcador, não conseguiu e terminou no 0 a 0 e o destaque ficou para o Marinho no meio de campo ali, desolado por causa desse empate que ficou de certa forma com sabor de derrota, tá certo? Para finalizar aqui, vamos falar do fechando a tabela, o Fortaleza, né, o oitavo colocado. Olha o Fortaleza do Rogério Ceni aí, já chegando aí na oitava colocação. Tava meio capengando no começo, é o que eu falei, começa a recuperar a forma física e começa a ficar, alguns times começam a ficar em níveis semelhantes, tá? Então, acho que o Fortaleza é um desses times, tá? Venceu do Internacional. O nono é o Fluminense perdeu do Sport, aliás, o Sport que anunciou a contratação do Thiago Neves, é o que eu falei, né, no podcast anterior. Muito time querendo o Thiago Neves, por mais que seja de certa forma, um cara problema, e ele provocou, né? Ele saiu do Grêmio, o Grêmio perdeu na Libertadores e ele provocou. A culpa é minha. Cara, eu acho que sim, eu sou muito fã do futebol do Thiago Neves, mas essas coisas, essas picuinhas, essas provocações, elas são totalmente desnecessárias, né? É um cara que quase foi pro Atlético Mineiro, né? Teve a sua ida vetada por protesto da torcida. Aí ele sai do Grêmio e já faz uma provocação. É hora para isso? Eu acho que não, mas enfim, jogador, ele é um cara experiente, ele sabe o que faz, mas às vezes tem algumas atitudes infantis, né? É isso que eu lamento. Um jogador com o gabarito do Thiago Neves, cara, assim, um cara que foi destaque aí no Cruzeiro por muitos anos, protagonista, e eu acho que ele, por onde ele passar, ele tem condição ainda de ser protagonista, porque ele é um baita de um jogador, mas é essas coisas que atrapalham a carreira do Thiago Neves. É ficar na rede social, é ficar postando picuinha, provocando adversário, é essas coisas que atrapalham acho que a carreira do Thiago Neves, que vem atrapalhando, né? Infelizmente. É legal quando ganha, é legal provocar, mas infelizmente acho que tem que saber dosar. E infelizmente o Thiago Neves, para mim, tá? Minha opinião pessoal também pouco importa, né? Mas só para deixar minha opinião pessoal, acho que isso vem atrapalhando um pouco, né, a carreira do Thiago Neves. Muito ligado no que os torcedores estão falando, muito preocupado com o que estão criticando ele. Cara, entra em campo, se preocupa com o que você sabe fazer, porque você sabe, ele sabe que ele é muito bom. E se ele entrar para fazer o que ele sabe fazer de melhor, ele cala a boca de qualquer crítico. Não precisa, precisa dar uma tréplica na rede social. Não é necessário. Né? Responde com futebol. Acho que a partir do momento em que ele focar, não, vou responder com bom futebol. Quando ele decidir fazer isso, ele vai arrebentar. E quem tem a ganhar com isso é o esporte. Então fica aí o Sport venceu o Fluminense, né? Fica aí o destaque, não jogou ainda, mas foi anunciado aí pelo Sport, né? E seguindo aí a tabela de classificação, Ceará é o 11º, o 12º é o Grêmio, comentei aqui, empatou com o Palmeiras, o Ceará perdeu do Bragantino, né? Do Red Bull Bragantino, 4 a 2, partidão do Bragantino, para quem não, eu venho falando aqui no podcast, né, que o Bragantino foi o time aí sensação do Campeonato Paulista. Para quem não teve a oportunidade de acompanhar o Campeonato Paulista, essa é uma partida em que vocês, para quem quiser ver os melhores momentos, mostra o que foi o Bragantino no Campeonato Paulista, né? Chamando muita atenção por grandes atuações. E essa é uma partida em que o Bragantino conseguiu fazer um partidaço. E esse é o típico de partida que o Bragantino estava acostumado a fazer no Campeonato Paulista. Por isso que eu falei, que isso que eu estou falando aqui no podcast. Chama atenção a campanha ruim do Bragantino, porque para quem viu o Campeonato Paulista, é um time que pode apresentar muito mais. E nessa partida mostrou muito mais. Então eu acho que espero que seja um divisor de águas para o Bragantino, porque
é um bom time, tem bons jogadores e consegue render muito mais do que a gente está vendo ao longo das últimas partidas, das últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. O 13º é o Corinthians, tá? O Corinthians venceu 3-2 para cima do Bahia, partida que o Mano Menezes já estava lá no Bahia, sim, talvez uma das melhores partidas do Corinthians no ano, se não a melhor. Tem gente que falou que foi a melhor partida do Corinthians do ano. Chama atenção porque foram 3 gols do Corinthians, tá? A gente não estava acostumado a ver o Corinthians fazendo 3 gols, e eu acho que isso é motivo suficiente para a diretoria do Corinthians falar: não, vamos dar uma chance para o Diego Coelho, chance assim, não efetivar, deixa ele mais tempo. Vamos procurar o próximo técnico aí sem tanta vontade, vamos ter paciência, vamos ter tranquilidade, porque é um cara que conhece os jogadores da base, ele é muito respeitado pelos jogadores do Corinthians mesmo, aí os jogadores do time principal mesmo. Então ele é respeitado pelos jogadores do time principal, pelos jogadores da base, e os jogadores da base foram um destaque nessa partida, destaque para o Rony, que fez um dos gols dessa partida, jogador da base, é o que eu tinha falado, né? O Thiago Nunes, na época Thiago Nunes, né? Thiago Nunes tem que tentar alguma coisa, tenta jogador da base para ver se começa a funcionar, porque o São Paulo tinha feito isso, o Palmeiras tinha feito isso, e agora o Diego Coelho começa a fazer isso e parece que é a solução. É o caminho para deixar o Corinthians mais ofensivo. Thiago Nunes não fez isso, perdeu uma chance. Vamos ver a sequência do Diego Coelho. Claro, a gente precisa ver mais partidas para ver se isso de fato se comprova, mas eu acho que essa partida já é um bom recado aí para a diretoria do Corinthians de calma, vamos. A gente já não apostou no Fábio Carille, não deu certo. O Diego Coelho fez um final de temporada o ano passado interessante. Então, vamos deixar o cara aí, né? Não precisa efetivar agora, vamos deixar ele trabalhar com calma. Também vamos ter calma para procurar o nosso próximo técnico. Não precisa ter pressa, não vamos pular etapas, porque 3 gols numa partida, um Corinthians que vinha sofrendo muito para fazer gols, eu acho que chama atenção demais. Eu acho que é motivo de sobra para o Coelho aí ter uma sequência de pelo menos mais 3, 4 rodadas aí para a diretoria do Corinthians ver o que vai acontecer, tá? Mas já deu um respiro muito grande para o time do Corinthians essa vitória. Acho que todo aquele peso que aconteceu, né, da torcida cobrar no aeroporto, acho que já dá um consegue dar aquela respirada, né? Puxar bem o ar, soltar o ar, vamos trabalhar, vamos focar que dá, né? Dá para fazer as pazes com a torcida em pouquíssimo tempo, né? Depois do Corinthians, o 14º, o Atlético Goianiense fez partidaço com o Atlético Mineiro, 15º, Atlético Paranaense, que nessa rodada eu falei, o jogo já aconteceu faz tempo, mas já tinha perdido do São Paulo, o primeiro time fora da zona do rebaixamento, o Curitiba, que venceu do Vasco, 17º primeiro time dentro do Z4, o Bragantino, e aí 18º o Botafogo, o vice-lanterna é o Bahia e o lanterna é o Goiás com 8 pontos, tá? O Goiás que tem essa rodada ainda para jogar contra o Flamengo, então uma rodada a menos para os dois, tá certo? Vamos pular agora para Libertadores rapidinho, né? Já estou falando aqui há muito tempo, mas eu quero falar de Libertadores porque foi uma rodada muito bacana da Libertadores, assim, falando em Palmeiras, Internacional, para o São Paulo não foi muito bom, para o Flamengo foi pior ainda, tá? Aliás, eu quero deixar para falar de Flamengo no final. Comecei falando um pouco aqui do Domi, né, do técnico, mas eu vou deixar para fechar aí essa rodada dos brasileiros na Libertadores, para falar do Flamengo. Quero começar pelo Palmeiras, que fez uma baita de uma partida contra o Bolívar. O jogo foi na altitude, né, na Bolívia, e o Palmeiras fez. O Vanderlei Luxemburgo, ele deu uma aula de como se jogar na altitude. Claro que esse time do Bolívar é ruim, porque o Palmeiras nos 15 primeiros minutos, 15, 20 primeiros minutos de jogo, deixou um espaço absurdo para o time do Bolívar chutar de fora da área. Eles não aproveitaram, né? Por isso que eu falei, a qualidade do time é muito ruim.
Mas de certa forma não dá para deixar de elogiar o trabalho que fez o Vanderlei e o trabalho que fez esse time dessa equipe do Palmeiras. É impressionante a forma como se portou o time. Repito, o torcedor tem que se acostumar com isso, né? Se acostumar não, ou tem que cobrar, né? Porque isso não pode acontecer. O Palmeiras teve um apagão, onde o Bolívar acabou fazendo um gol, mas já estava 2-0 a partida e depois não correu mais nenhum risco, não tomou mais nenhum susto. O Palmeiras fez 2-0, assim, que eu falei, pô, você jogando fora de casa, na altitude, o Rony parecia que não estava sentindo absolutamente nada, né? O time do Palmeiras colocou o Rony para correr a todo momento e ele foi o destaque da partida, foi o jogador da partida. Ele conseguiu o pênalti, né? Que deu o primeiro gol do Palmeiras. O William Bigode cobrou ali bem no canto. O goleiro quase pegou, mas o Palmeiras conseguiu abrir o placar. O Gabriel Menino, recém-convocado para a seleção brasileira, fez o segundo gol. Aliás, que golaço, né? Ele já tinha dito numa entrevista anterior, acho que pela TV Palmeiras, ele falou: já joguei pela seleção na altitude, sei como é jogar aqui e mostrou que sabe mesmo, né? Porque ele se aproveitou da altitude, chutou de muito longe e fez um golaço, né? Sim, motivo de sobra para justificar a boa fase dele, para justificar a convocação para a seleção brasileira. E o Palmeiras saiu vitorioso. Eu falei, tem um apagão, né? A defesa teve a sua apagada costumeira e Riquelme não aquele do Boca, né? O Riquelme fez o gol, diminuiu aí o prejuízo para o Bolívar, mas foi só esse lance. Depois, apesar de ter escanteios, bola na área, não trouxe mais nenhum susto para a torcida do Palmeiras, né? Só esse lance que teve um apagão da defesa. Ele se apresentou muito bem na jogada, um jogador escorou ali com a cabeça, ele cabeceou sozinho para fazer o gol. E, cara, assim, você considerar que é uma altitude muito alta, assim, para quem não teve em lugares de alta altitude, é difícil ter essa noção, mas eu fui uma vez para o Peru e, cara, assim, é surreal o efeito da altitude. Ainda onde eu fui não era uma altitude tão tão elevada quanto era ali na Bolívia, onde o Palmeiras jogou. Sim, você chega, você puxa o ar, de fato, assim, parece que, assim, para você ter uma noção do que acontece, dá um sprint aí, corre aí 100 metros no máximo da sua velocidade, mas é 100 metros. Fala, nossa, só isso, só. Dá um sprint, mas não diminui. Estoura a perna, corre no máximo que dá. Quando você correu o 100, se for pouco 100 para você, se for um atleta, corre 200. E assim, dá um disparo no máximo que você puder, no máximo da sua potência, da sua velocidade. Quando você terminar a corrida, você vai estar naquele estado lastimável, puxando ar, parece que não vem ar. Imagina você jogar 90 minutos assim. Essa é a sensação de jogar na altitude. É o tempo todo você parece que está cansado, parece que você deu uma corrida aí o tempo todo, puxa o ar não vem. Essa é a sensação de jogar na altitude. E é o que eu falei do Rony, um grande destaque, porque vinha sendo muito cobrado pela torcida e o tempo todo correndo, cara. Assim, é impressionante. O Zé Rafael, ele dava uns piques, né, para atacar e ele demorava uma eternidade para voltar para a defesa. Ele voltava se arrastando porque não tinha condições, cara. Assim, acaba o ar. Se você andando, você fica sem ar, imagina você dando um disparo. Então, fica o destaque pro Rony que fez, cara, um baita de um trabalho aí. Eu não sei, o cara nasceu para altitude, cara, impressionante, chamou muita atenção, mas o que eu venho elogiando do Luxemburgo se comprovou nessa partida, né, que eu falei, a coisa mais importante, a torcida pode cobrar e tem o direito legítimo de cobrar e tem que ser cobrado, porque os apagões que o time vem sofrendo, assim, é coisa que não pode acontecer num time com o nível do Palmeiras. Mas o que o Luxemburgo trouxe de mais importante para esse time, e eu já disse, eu vou continuar repetindo, é essa frieza do time, né, a forma do time se portar nos momentos mais difíceis, nos momentos em que precisa ser frio, se precisa ser decisivo, o Palmeiras está conseguindo, tá? E já mostrou isso em mais de uma partida. Repete esse feito mais uma vez nesse jogo na Bolívia. Então, claro que
sonhar com o título está muito longe, mas eu acho que o torcedor palmeirense pode ficar muito otimista com a campanha do Palmeiras na Libertadores esse ano, porque era isso que faltava ao Palmeiras. Nunca faltou jogador, nunca faltou qualidade técnica. O que faltava ao Palmeiras era ter essa frieza, ser decisivo nos momentos importantes, ter a cabeça fria nos momentos mais difíceis. Era isso que faltava ao Palmeiras e é esse fator que o Luxemburgo traz. Então, tá pecando, putz, tinha que ter ganhado do Grêmio. Cara, critica o que tem que ser criticado. Esse gol do Bolívar não era para ter tomado, dava para a defesa ter tirado, enfim. Cobra o que tem que ser cobrado, mas pedir a saída do Luxemburgo, eu acho que aí é demais, porque ele trouxe um componente chave para o Palmeiras voltar aí a sonhar com grandes títulos, principalmente a Libertadores, que é o grande sonho do torcedor palmeirense, e, e os últimos técnicos que passaram pelo Palmeiras não conseguiram trazer isso para esse time do Palmeiras. Sempre nos momentos mais delicados, às vezes cedia a pressão, sempre não, né? Não vamos ser injustos, mas às vezes acabava cedendo a pressão e não conseguia o resultado positivo. E agora não, o Luxemburgo parece que trouxe isso, veio para ficar. Esse é o trabalho importante do Luxemburgo, é conseguir trabalhar a cabeça do atleta, e mais do que isso, a introdução dos garotos da base, que no final de semana aí contra o Grêmio não funcionou tão bem, o Danilo, se eu não me engano, entrou e deu duas furadaças na partida, mas a vida não entrou tão bem quanto o Verón, quanto o Gabriel Menino e com o Patrick de Paula, né? Não entrou tão bem contra esses daí, mas teve a chance dele, tá tendo sequência, eu acho que é importante para dar confiança. Mas já mostra duas coisas interessantes, Luxemburgo, que apostar na base é bom, é, pode dar bons frutos ao Palmeiras e já vem trazendo bons frutos, e essa questão, esse componente emocional que sempre foi o calcanhar de Aquiles do Palmeiras, agora parece que vem se tornando um forte do Palmeiras, e é por isso que eu sou, né, daqueles defensores da permanência do Luxemburgo, porque mais do que jogar bonito, você precisa ter cabeça. Você precisa ser decisivo nos momentos importantes. E o Palmeiras já vem mostrando isso já desde a final aí, vencendo o Campeonato Paulista e agora essa partida dificílima contra o Bolívar na altitude. Mas o time do Bolívar, pouca qualidade. De fato, é o que eu falei. No começo do jogo, o Palmeiras deixou, cara, assim, vários corredores pro Bolívar chutar. Eu até achei estranho. Eu falei, pô, os caras vão chutar de fora da área o tempo inteiro. E o Palmeiras deixando vários corredores e os caras não chutavam, os caras não aproveitavam. Melhor pro Palmeiras, que soube se portar muito bem, aproveitar as oportunidades e sair com a vitória. Então, fica o grande destaque, é o que eu falei, fazia muito tempo que um brasileiro, acho que um time brasileiro não vencia, na altitude ali, um time da Bolívia, se eu não me engano, tem alguma estatística aí, e fazia muitos e muitos anos, e o Palmeiras conseguiu. Deu um não digo uma aula, mas deixou um bom exemplo de como se vencer um adversário na altitude, tá certo? Vamos seguir, falar dos outros brasileiros, tá? O Atlético Paranaense venceu o Jorge Wilstermann, né? Eu peço perdão pela pronúncia, né? Mas venceu aí 3-2. O São Paulo, dá o destaque aqui para os outros, que eu vou passar mais rapidamente. Esse do Atlético Paranaense, que eu não vou comentar porque de fato eu não consegui acompanhar a partida. Eu peço desculpas ao torcedor atleticano. O Grêmio perdeu aí, putz, que derrota, né? Pela Libertadores do Grêmio, né? 2-0 do Universidade Católica, joga agora contra o Internacional, clássico gaúcho, né? O Santos 0-0 contra o Olímpia, também pedi desculpas para o torcedor gremista, torcedor santista, que eu também não consegui acompanhar muito de perto essas partidas. As partidas que eu vi muito de perto agora, São Paulo 2-2 com o River, aliás, uma partida que foi 4 gols do River Plate, e o São Paulo conseguiu fazer gol de fato, né, dos jogadores são paulistas, não aconteceu nenhum, né? O São Paulo sai na frente, o River empata, consegue a virada e o São Paulo nas bacias das almas conseguiu, né, mais um golzinho contra e terminou 2-2. Eu acho que pela forma como se desenhou a partida, assim, acho que ficou de bom tamanho. O que ficou de péssimo tamanho, de muita bronca da torcida,
é porque jogava em casa. O São Paulo está tendo sequência há muito mais tempo que o River Plate, né? Os jogadores do São Paulo, que a gente começou a jogar, os times brasileiros começaram a jogar já há um bom tempo. Então o São Paulo, em termos de condicionamento físico, já está muito mais adaptado. Assim, parece que quem tá jogando há muito mais tempo é o River Plate, né? Chamou atenção isso. São Paulo não conseguiu impor o seu jogo, né? E repito, quase perdeu a partida. Só conseguiu empate porque o River deu mais um gol contra. Então, eu acho que vai ter que sentar ali o Fernando Diniz e pensar uma forma agora de conseguir pontuar, porque agora não vai ter vida fácil, né? A próxima partida contra a LDU, assim, vai ser uma partida fundamental para o São Paulo. São Paulo precisa pontuar de qualquer maneira, né? Se quiser seguir sonhando com a classificação, porque esse empate para o River, apesar da partida ter sido muito mais favorável em termos de resultado, de certa forma foi uma derrota para o torcedor são paulino. Então agora vai ter que correr atrás de prejuízo e arrancar pontos fora de casa, o que é sempre muito complicado se a gente pensar em Libertadores. O São Paulo vai ter que fazer valer, né, o seu condicionamento físico, vai ter que fazer valer, né, essa sequência já de mais partidas, o elenco está jogando há mais tempo, tem que fazer valer isso, cara. Se não souber aproveitar esse fator, aí é difícil, cara. Aí vai ficar difícil sonhar com uma sequência boa na Libertadores. Outro destaque que eu queria dar é o Internacional. 4-3 para cima do América de Cali, uma partida que foi suada, hein? Assim, foi doída para o torcedor do Colorado, assim, até certo ponto do jogo, porque o Internacional abriu 3-1, cara, assim, é inacreditável. Depois o América dominou o segundo tempo, a gente pode dizer assim, empatou a partida e o Internacional conseguiu um golzinho chorado ali no final do. Peço perdão agora que eu falei, eu vi essa partida, mas já não anotei o nome dos jogadores que fizeram o gol. Se eu não me engano, foi do Hernandes, né? Chutou de fora da área e conseguiu, a bola desviou e conseguiu o gol da vitória. Peço desculpas para o torcedor colorado porque eu não fiz minhas anotações aqui. Mas, cara, assim, aquilo que todos os comentaristas ficam falando, e tem gente que já tá cansada de ouvir isso, né? Que enche o saco. Tem que chutar de fora da área. Tem que chutar de fora da área. O Rony, o jogador da base do Corinthians, fez um gol chutando de fora da área. Aí você vê o Gabriel Menino, do Palmeiras, fez um gol chutando de fora da área. O Independente Del Valle deitou para cima do Flamengo, chutando de fora da área. Então, esse negócio que todo mundo fica falando, precisa chutar, precisa chutar. Ninguém fala isso por acaso, porque isso resolve o jogo e por causa do no caso do Internacional, resolveu a partida para o Internacional. Uma partida que vinha se desenhando um fiasco, né, pela forma como foi, você está vencendo de 3-1, tomar um empate jogando em casa, assim, vinha se desenhando de certa forma um fiasco, né, para a torcida colorada. E aí consegue um gol no final do jogo, um chute até meio despretensioso, meio fraco, mas a bola desvia e entra. Então é por isso que se fala, tem que chutar de fora da área, porque às vezes, bem, tem cara que é meio ruim para chutar de fora da área, mas quem é bom tem que arriscar, né? Ah, o goleiro vai defender, a defesa vai cruzar, mas e se a bola desviar? Se tiver um corredor, né, o cara não conseguir fechar tempo, a bola entra, né, e você decide a partida. Então, a gente teve nessa rodada da Libertadores bons exemplos que mostram a importância de se chutar de fora da área, que isso resolve o jogo. E resolveu para o Palmeiras, resolveu para o Independente Del Valle contra o Flamengo e resolveu para o Internacional também, né? Fica esse destaque, é, foi um gol para lavar a alma, né? Porque estava tensa a partida, estava muito tensa, é impressionante, assim, o apagão que sofreu o, o Internacional, de certa forma, aí no segundo tempo, o apagão que sofreu e quase tomou um susto. Assim, foi o Hernandes, foi o Bosquilha, né? Peço desculpas aqui. O Bosquilha chutou de fora da área e fez o gol, né? Foram dois gols do Bosquilha e do Hernandes. Peço desculpas aqui. O Hernandes é o cabeludo, né? Então,
Aliás, o Cabelo que é inconfundível, né? Acabou errando aí, o torcedor vai ficar na bronca. Errou, como é que você errou? Mas peço desculpas aqui. Mas chutou o Bosquilha de fora da área, a bola desviou e entrou. Essa é a importância do chute fora da área, decidiu a partida para o Internacional. O Internacional segue aí líder do grupo E e agora vai ter uma partida difícil contra o Grêmio, né? Porque o Internacional já faz um tempinho aí que não consegue vencer o Grêmio, mas vai ter que usar esse componente, né? Jogando no Beira-Rio, não tem torcida, mas joga em casa, joga contra um time que está numa sequência ruim. Então o Internacional, se quiser garantir a classificação e para o torcedor sonhar com a eliminação já na fase de grupos do Grêmio, essa partida é fundamental, né? É um jogo de xadrez. O Inter vem tendo uma queda de rendimento nas últimas partidas. Eu acho que agora é hora de sentar, descansar, né? E voltar concentrada para essa partida e para o torcedor gremista, é, é, depois a gente pode dizer assim, desse resultado bem amargo, perdendo a Universidade Católica. Eu não sei porque que a torcida ficou tão na bronca, porque assim, é uma partida fora de casa, e na Libertadores isso faz parte, né? Ah, mas não tem torcida, o Grêmio tá jogando há mais tempo, tudo bem, acho que isso tudo faz parte e é motivo de sobra sim para cobrar, mas na Libertadores, ainda mais numa Libertadores, os jogos fora de casa, assim, você perdendo, eu acho que não é motivo nenhum para entrar em desespero. Repito, então, os times brasileiros estão jogando há mais tempo. Então, em termos de condicionamento, entra melhor. Tem mais sequência. Em termos de entrosamento, entra melhor. Não tem torcida, né? Os times sul-americanos crescem muito para cima dos brasileiros quando tem torcida. Que a torcida pilha, aí o jogador começa a catimbar, começa a provocar, entra na onda, os jogadores brasileiros entram na pilha também e se desconcentram. Então são três fatores aí que o Grêmio tinha de certa forma uma vantagem, mas o Grêmio não vinha em uma sequência boa. E agora acho que é, é, Renato tem tempo aí, vai ter tempo para organizar a casa. Olha, já deu. Tudo bem, perdeu alguns jogadores importantes do elenco. Talvez seja o momento mais difícil do Renato à frente do Grêmio, mas é, eu não acho que tem opção, tá? Para o torcedor gremista que pede a saída do Renato, eu não acho que tem alternativa para o Renato Portaluppi. Ele é o cara que é, trouxe muitos títulos para o Grêmio como jogador e como treinador. Então acho que é um cara que tem que ter a confiança da torcida e tem que ter sequência, porque pode, é, uma hora para outra, ele pode sim virar a maré de azar e voltar bem para a próxima partida, ainda mais para cima do maior rival, né? Então acho que o torcedor colorado vai ter que ter muito cuidado, essa partida muito delicada, até pelo retrospecto já com o Grêmio, é uma partida que pode ser divisor de água pro Grêmio, tá? Trazer o Grêmio de volta de vez aí para essa Libertadores. Tá no segunda colocação, mas pela sequência, né? Pela sequência do Grêmio aí nas últimas partidas, é, é, um resultado positivo contra o Internacional seria um divisor de águas, pelo menos na Libertadores. Está falando em Libertadores. Agora, para encerrar, né, falar do 5-0 aí do Independente del Valle para cima do atual campeão da Libertadores, tá? O time que encantou o Brasil, o time que encantou a América do Sul com o seu futebol agressivo, né? É, incansável, sequência de jogadores aí sem dar descanso para os jogadores principais, tomar 5-0. Né? Assim, eu acho que para o torcedor flamenguista é motivo de lamentação absoluta, e eu acho que para o torcedor do futebol brasileiro, tá? Torcedor do futebol brasileiro também acho que é motivo para lamentação, porque fica aquela tristeza de que todo o bom trabalho que foi feito pelo Jorge Jesus não deixou legado algum, tá? É um dos melhores treinadores que a gente viu aqui no nosso futebol e ele foi embora e parece que ninguém aproveitou nada, ninguém aprendeu nada. Parece que vai ser tudo jogado no lixo. Que desperdício, cara. Eu acho essa é a maior lamentação que eu tenho, tá? De que tudo que foi feito pelo Jorge Jesus vai por água abaixo, vai para a lixeira, vai ser apagada, né? Vai ficar só na história, só no livro de história. Ó. Aqui estão os números,
aqui estão as estatísticas, mas todo o trabalho em termos de departamento médico, questão de poupar jogadores, né, forma de treinamento, esquema tático, tudo isso vai ser jogado fora. Infelizmente, tá? É muito triste isso, porque ficou um legado e que podia ser aproveitado por tanta gente de forma tão positiva e parece que ninguém vai aproveitar nada porque todo mundo é cheio de convicção, todo mundo é cheio de certeza, todo mundo sabe de futebol. Então, esse 5-0 é um balde de água fria não só para o torcedor rubro-negro, tá? Muito mais para o torcedor rubro-negro, motivo de alegria, de zoação, de comemoração pelos rivais estaduais, obviamente, né? Rivais nacionais também, por que não dizer, né? Uma rivalidade que se acirrou aí com o Palmeiras recentemente, né? Brincadeiras, musiquinhas para lá, brincadeiras para cá. Então, assim, tem um motivo de zoação? Tem, mas como torcedor brasileiro, do futebol brasileiro, eu não posso deixar de lamentar esse fator, tá? E esse 5-0 é, coloca um ponto final nisso, de que é, o trabalho feito pelo Jorge Jesus não deixou legado algum, infelizmente, né? A gente tem que lamentar porque ainda dá tempo, porque ainda dá tempo do Domenech, eu não sei qual a pronúncia correta, ele tem tempo, né, para tentar recuperar aquilo que foi feito, aquilo que deixou de legado Jorge Jesus. Ele tem tempo, mas me parece que ele não quer, né? Ele tem as suas próprias convicções, a sua forma de pensar o futebol, e eu acho que isso é legal. O treinador ele tem que ter personalidade, mas se ele já está vendo que não está funcionando, não está dando certo, eu acho que seria muito mais rico, agregaria muito mais valor se ele fizesse uma mescla, né? Eu acho que ele seria um treinador muito mais completo se ele entendesse o que foi feito e conseguisse fazer o Flamengo jogar daquela forma e depois colocar a sua filosofia de jogo dentro de campo, do que simplesmente chegar do dia para a noite e achar que isso vai ser assimilado. É, é, assim, é triste a gente ver isso, tá? E esse 5-0, repito, apesar de motivo de comemoração pelos rivais, é motivo de tristeza em relação ao futebol, em relação ao legado, tá? Eu acho que o Flamengo apático em campo, né? Teve até uma zoação aí do mapa de calor do Gabigol concentrado só no meio-campo, você vê, o jogador sequer se mexeu na partida, então é lamentável, cara, assim, fica, acho que um legado negativo em relação a isso, o Independente Del Valle, inclusive, teve um jogador expulso, né, 2 cartões amarelos, teve um jogador expulso, e agora o prejuízo é muito maior, porque o Flamengo anunciou aí que vários jogadores, 6, 7 jogadores, se eu não me engano, fora da próxima partida por conta de Covid, deram positivo para Covid. E aí entra Diego, entra Vitinho e Felipe Luiz, entram vários jogadores importantes, né, que vão ficar fora da próxima partida porque deram um diagnóstico positivo para Covid-19. Então, o jogo já não estava funcionando, com uma quantidade absurda de desfalques, né? O que esperar desse Flamengo para essa rodada da Libertadores? Difícil, cara. Assim, acho que depende muito mais do Domenech, né? Do que ele vai fazer. Se ele vai conseguir, se ele vai continuar insistindo no jogo dele, no esquema tático dele que não funciona, ou se ele vai de fato é, é, ter a humildade de dar um passo atrás, de entender o momento do time cara, deixar de lado as suas convicções por um momento, já que não está funcionando. Aqui não é Europa, né? É isso que eu acho que essa é a primeira coisa que ele precisa pôr na cabeça dele. Aqui não é Europa, né? E ele vai ver que a Libertadores, ele já está vendo, né, que a Libertadores é muito mais complicada que a Champions League em termos de distância das viagens, em termos de altitude. Ah, você está no nível do mar na sua casa e aí você tem que jogar a 2.000, 3.000 metros acima do nível do mar, né? Isso não tem na Europa, isso é só na América do Sul, só na América do Sul não, mas isso que acontece aqui não acontece lá, né? Ele vai enfrentar esses fatores que ele não estava acostumado e que eu achei que o Jorge Jesus ia sofrer com isso, mas não sofreu, né? Porque é muito diferente, cara, assim, é complicado, né? E o Jorge Jesus, eu acho que ele acostumou com um estilo de futebol brasileiro sul-americano, né? Porque ele não foi bem no, no,
teve uma eliminação já no. Peço desculpas aqui, galera. No Benfica. A torcida do Flamengo tirou onda e aí acabou tomando 5-0, né? Pra você ver coisas do futebol, coisas da vida. Mas enfim, galera, tô com. Peço perdão aqui, deu uma engasgada aqui. Vamos acompanhar esse meio de semana, tá? A rodada da Libertadores. Eu não falei de Copa do Brasil, porque que eu falei, já falei de Brasileirão, de Libertadores, já foi bem corrido. Mas deixa o meu convite aberto aqui, quiser que eu dou um destaque maior para a Copa do Brasil, para o seu time de coração. Deixa o seu comentário aí embaixo. A próxima podcast eu venho, gravo. Peço desculpas por essa semana também. Ontem, eu repito, não consegui gravar. Tava muito barulho aqui, não ia ficar legal. Então, hoje foi um pouquinho mais corrido. Faz parte. Vida em quarentena é assim, tá certo? Eu vou finalizando por aqui hoje, né? Vamos acompanhar os brasileiros aí nessa rodada da Libertadores. Peço desculpas aí mais uma vez, tá? Pro torcedor do Furacão, pro torcedor santista, pro torcedor gremista, que eu não consegui acompanhar tão de perto essas partidas, mas essa semana eu vou tentar acompanhar mais de perto, aí a gente traz uma discussão um pouco mais ampla, né, no podcast da semana que vem, tá certo, galera? Vou fechando por aqui hoje. Quero desejar para todo mundo uma ótima semana e até semana que vem. Tchau, um abraço.